Olá pessoal, meu nome é Cíntia Travassos, eu sou psicanalista e vamos falar um pouco mais da importância da psicanálise para a vida de uma pessoa. A ideia desse vídeo é entrar em um pouco mais de detalhes a respeito da importância da análise pessoal na vida de alguém e mais especificamente na vida de alguém que quer ocupar a posição de psicanalista. É uma das mensagens que eu mais recebo aqui: que curso fazer? Ou a pessoa me manda uma pergunta, não sei o que, com uma dúvida, que curso é bom? E a minha famosa resposta sempre é a do: você fala disso na sua análise pessoal? E por que isso é fundamental? Algumas pessoas talvez devem pensar, mas você tá mandando porque você não quer falar? Ou porque você quer conseguir mais pacientes para você ou para os seus colegas? Quando isso mostra um grande desconhecimento a respeito do que é a psicanálise, de quais são os objetivos de um tratamento. E o que significa ser um psicanalista, o que significa ocupar essa posição, essa função de conduzir o tratamento de alguém que está em sofrimento e que precisa ali, então, fazer um atravessamento daquele sofrimento. Imagina o que não exige você lidar com o sofrimento humano. Eu acho que só essa frase, se a gente parar e pensar e refletir um pouco sobre as consequências dela, sobre os efeitos dela, isso já nos traz várias respostas a respeito dessas perguntas. Esse curso é bom? E esse aqui? Faço isso aqui ou faço aquilo ali? Faço pós-graduação? O que eu faço? Para que cada um pense o que é necessário, como é que a gente pode construir um percurso que vai nos permitir atender alguém, que vai nos permitir oferecer a escuta clínica para um sofrimento. Mas voltando aqui então às minúcias do porquê que é importante você se submeter a um tratamento, você passar, você também atravessar as suas fantasias, os seus sintomas, os seus fantasmas. A gente constrói as nossas fantasias para poder ter acesso ao mundo. Não existe alguém sem fantasia. Alguém, não, essa pessoa aqui, ela vê o mundo como ele é. Não existe um mundo como ele é 100% comum a todos nós. É claro que a gente precisa de alguma forma conseguir estar ali na realidade compartilhada. Porque sim, tem coisas externas a nós que a gente divide, que a gente troca com os outros. Bom, tem um bolo aqui, vai ter um limite de fatias de bolo. E se eu comer todo o bolo e não deixar mais para ninguém, bom, isso vai ter consequências. Tem uma realidade externa. Por exemplo, aqui na internet isso se perde um pouco, né? As pessoas ficam mais corajosas, mais grosseiras, mais violentas. Elas escrevem coisas nos comentários que elas nunca falariam na cara de alguém se fosse ali presencialmente, por exemplo. Então tem essas questões. Mas, de novo, uma coisa, então, é alguns desses elementos. Outros é a nossa realidade. Então, por exemplo, um casal muitas vezes tem visões diametralmente opostas sobre o mesmo acontecido. Então, uma coisa que aconteceu ali, para um pode ter sido ótima, maravilhosa, e para o outro horrível. Para um pode ter significado cuidado e para o outro pode ter significado humilhação, abandono, falta de interesse. Então, é preciso avaliar cada situação para entender isso. É preciso ser capaz de perceber que a nossa perspectiva não é a única no mundo, para então poder estar nos relacionamentos de uma outra forma. Então, é fundamental ter trabalhado isso na sua análise, você entender as suas fantasias, os seus enganos, os seus fracassos, as suas idealizações, porque senão é muito fácil, muito perigoso buscar esse lugar de psicanalista ou de terapeuta, imaginando que é um lugar de poder ou de segurança. Eu escutei um colega falando esses dias, né? Quantas pessoas não começam a cursar psicologia quando na verdade o que elas precisavam era fazer análise pessoal, terapia pessoal, e não ir buscar entender teorias psicológicas. Ou seja, elas precisavam cuidar delas mesmas, e não era ir lá e estudar. Mas a gente faz muito isso, né? A gente acha que a gente é exceção, que eu não preciso da terapia não, que eu estudando eu vou dar conta. Quando o caminho é bem o contrário, geralmente é alguém que fez a sua terapia, que fez a sua análise pessoal, que atravessou ali os seus fantasmas, que aí ela pode pensar, poxa, será que eu consigo então estar nesse lugar de conduzir outros tratamentos? Será que eu consigo sustentar esse lugar de tanta responsabilidade e tão exigente que vai precisar então que eu me coloque num lugar ali que permita que o paciente projete as fantasias dele em mim e eu vou dar conta de lidar com isso?
Vocês percebem daí a importância de ter então elaborado as próprias fantasias para poder conseguir ouvir as fantasias do outro e não responder a partir da sua posição, das suas próprias fantasias, mas conseguir diagnosticar a fantasia do outro e pensar em intervenções de trabalho na transferência que vão permitir a esse outro elaborar, atravessar essas fantasias, esses sintomas. Se a gente não faz isso, a gente cai em lugares muito perigosos, em lugares de achar que a gente é o guru, que a gente é o poderoso, que porque a gente conseguiu elaborar alguma coisa, que isso aí é a mesma coisa para todo mundo, que as pessoas só têm que seguir e fazer igual a eu, igual a mim, que as pessoas só têm que me seguir e fazer igual eu fiz, que aí vai ficar tudo bem. E a violência que vem com isso, ou pior ainda, talvez, porque essa coisa do guru em algum momento cai, em algum momento alguém consegue apontar, em algum momento a pessoa pode vir a ver que não é bem aquilo ali, mas ou uma coisa ainda mais perigosa e mais difícil de se perceber, que é fazer parceria sintomática com os pacientes, que é então ou um analista que ocupa posições, por exemplo, uma posição de masoquismo, então um analista que não consegue criar um espaço ali para ele saudável, um analista que acha que ele tem que salvar os pacientes, que não coloca limites, que não ajuda os pacientes a aprenderem a trabalhar com limites, que cria idealizações impossíveis de serem cumpridas, ou um analista sádico, que fica ali se alimentando do sofrimento dos pacientes, da angústia dos pacientes. Então, por todas essas coisas, a posição de terapeuta, de psicanalista, ela é uma posição que exige algo nosso. Ela exige que a gente tenha sentido na nossa pele os nossos sintomas, o nosso inconsciente, que a gente tenha trabalhado as nossas fantasias para a gente ser capaz, para a gente ter possibilidade de ocupar esse lugar, de conduzir o tratamento de alguém que está em sofrimento. A gente fazer a nossa própria análise pessoal, a nossa terapia pessoal, isso é um fundamento, é a base, o começo de tudo. Sem isso, como é que a gente pode estar ocupando esse lugar de tanta confiança, de tanta responsabilidade de forma ética? Meu nome é Cíntia Travassos, eu sou psicanalista. Se você gostou desse vídeo, envia para alguém que também pode gostar e que vai querer aprender mais sobre psicanálise, terapia e como viver uma vida mais leve e interessante. Me segue aqui nas outras redes sociais para continuar aprendendo.